momento do nosso bate-papo. Agora, no ar. Pois é, tá começando mais uma edição do nosso Peladeiros aqui nos 104,9, radiopopfm.com.br, também pela Conexão Web Rádio, pela Mac Plus, Web TV e nossos canais no Facebook, né? Rádio Pop FM Mendes RJ, também no Facebook do César Mackenzie. Tá no ar o nosso Peladeiros dessa segunda-feira, o último Peladeiros de fevereiro. Se você não ouviu Peladeiros hoje, amigão, só no mês que vem, tá? Só no mês que vem. Então bora nessa, notícias do seu time Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, sempre em destaque para você por aqui. Pode aumentar esse volume. O Peladeiros está no ar. Futebol. Humor. Olha, sexta-feira, bota pra torar! Tudo misturado. Peladeiros. Pois é. Hoje um desfalque importante do nosso time. Daqui a gente vai falar disso e vamos, logicamente, dar uma satisfação à nossa audiência, porque GG Malvadão não se faz presente no programa de hoje. Agora eu vou dar minha boa tarde aqui para o meu amigo Sérgio Zubelli e trazer os destaques do Vascão. Fala, Sérgio Zubelli. Meu amigo Rudy Oliveira, meu amigo César Mackenzie. Pois é, não teve desfile na Sapucaí, mas teve no Engenhão. Que passeio, hein? Putz, greu. O Vasco foi derrotado, fora o passeio, né, pelo Fluminense, pelo Campeonato Carioca. E agora está juntando os cacos e o técnico José Ricardo Mandarino está falando que vai mudar o time para a estreia do Vasco na Copa do Brasil contra a Ferroviária de Araraquara nesta quarta-feira. É isso aí, meu amigo Rudy Oliveira. Muito bem. Olha, pelo Fluminense, rapaz, o Abel Braga diz que pode mudar o time. Falamos semana passada da pulga atrás da orelha. Ele pode mudar o time contra o Milionários para o jogo de amanhã. Quem merece vaga nesse time do Flusão, hein? A gente vai falar sobre isso já. Agora, meu amigo... vai jogar de muleta? Não. Eu acho que não. Então, um deles é o Cano, que já ganhou a vaga. Agora, tem mais gente pedindo passagem no time do Fluminense, ficando de fora para jogador aí que, enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Meu amigo GG Malvadão não tá na área e quem vai falar do Fogão hoje é César Mackenzie, então já dá o destaque do Botafogo e o destaque do Flamengo na sequência. Destaque do Botafogo. Grande Roberto Leal. E o povo nunca desmente. Homenagem ao Careca. Está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas. Essa é uma música portuguesa? Com certeza. Mas por quê? Por que isso? Mas por quê? Por quê? Eu não entendi a piada. Por quê? Cara, o Engenhão foi palco de... O jogo do Flamengo já foi atípico. E agora, mas esse do Botafogo, pelo amor de Deus. Ventou muito lá na ilha. Caramba! É uma casa portuguesa, com certeza. Uma casa portuguesa. Esse é o destaque do Botafogo, rapaz. Houve um equívoco. Houve um equívoco. Foi dureza, hein, rapaz? Foi dureza. Tinha botafoguense preparando a zoeira para ser um dos flamenguistas, deu uma segurada e nada apareceu. 5-1. E estava 5-2. O Botafogo já fez o terceiro no finalzinho do jogo, no apagar das luzes. Frangaço do goleiro. Mangaço. Ajudou. Vamos falando de frango de goleiro, vamos falar do Flamengo. Ai, meu Deus do céu. Teve frango no jogo do Flamengo? Cara, não vou dizer que teve frango, mas que teve o ataque do bracinho de
de Tiranossauro Rex teve. Ele me surpreendeu, rapaz. Eu sabia que um gol ele ia tomar, mas 2 não. É sacanagem. Ele me sacaneou no bolão, pô. Olha, o professor Pardal vai ter que inventar urgente uma máquina de fazer gol, porque, olha só, no jogo todo, eu anotei aqui quantos gols foram gols, estou falando chances claras, e quem perdeu. Tá? Não estou dizendo que esse número de chances seria o placar, lógico que não. Tanto é porque o Pedro perdeu os 2 gols em um lance só. Ele perdeu 2 chances de fazer gol em um lance só. A gente vai falar sobre isso. Muita gente dizendo que não dá mais para o Diego Alves, né? Acabou a carreira dele, então acho também um exagero, né? Mas tem que se averiguar, porque o Flamengo já há muito tempo, tá? Há muito tempo que o Flamengo não vem produzindo bons goleiros, não, tá? E era uma vamos dizer assim, era algo que o Flamengo fazia com frequência, né? Inclusive o Neneca veio do Vasco, né? O Neneca era da base do Vasco. Isso aí. Então, tem alguma coisa que tem que ser revista com relação à formação dos goleiros do time do Flamengo. E tem um hashtag aí que talvez ele não volte a vestir mais. Não, hein? O cara foi... O cara não joga, diz que tá, sei lá, como é que tá doente, sei lá o que houve, e é flagrado com vídeo numa festa, rapaz. Que coisa. Lembrou aquele jogador do Botafogo que fingiu que tinha sido sequestrado? Qual era o nome dele mesmo? Eu pensei que isso... O Somália? Somália, eu lembrei dele, cara. Eu lembro. Então aconteceu um festival de gols perdidos no jogo. O Flamengo já conseguiu empatar também no finalzinho, 2-2 contra o esforçado time do Resende. Né? Você também tem que fazer nos seus comentários aí, porque o Gabigol bateu o pênalti, pô. Tinha que ter dado pro Vitinho bater, pô. O Sérgio do BL, o negócio do Somália, rapaz, aquele lance do Somália, o problema ali não era nem a desculpa que ele ia dar pro Botafogo, o problema ali era a desculpa para dar em casa. Isso que pegou. Olha o lance. Peladeiros. Tá rolando. Vamos nessa então, né? Pra gente abrir os trabalhos aqui, vamos falar do Glorioso. Já começar de 5. César Mackenzie, faz as vezes do GG e raspa a cabeça, dá seu jeito aí. Falar do Botafogo? Tem certeza? É claro. Você assistiu o jogo, Rod? Eu não assisti, não. Eu comecei a ver as piadinhas na internet, aí falei, tá dando ruim lá, hein? E você acha que eu assisti o jogo do Botafogo? Cara, deixa eu Acredito que não. O Botafogo perdeu. Vamos falar. É melhor falar sobre os problemas médicos do Getúlio? Você quer falar do Botafogo? Mas é problema médico que o Getúlio tá? Ou o que é? O Botafogo joga mal, leva 5 gols e é derrotado pela Portuguesa. O jogo foi lá na Ilha dos Ventos Uivantes, né? Isso. O técnico lamenta aí a situação, dizendo que erramos muito individualmente, e o Botafogo mostra aí parecido com o Carnaval de 2022. Existe, mas não acontece, né? É o time do Botafogo em 2022. Existe, mas não acontece. Está chamando, pedindo para ano que vem fazer, né, companhia ao Vasco da Gama na Série B. Pois é. O Getúlio, se toda vez que o Botafogo perder, tomar de ele sumir do programa, quando começar o Brasileiro, a gente vai perder um integrante, então. Porque toma de 3 do Flamengo, de 5 da Portuguesa, e aí? Eu até iria trazer para o programa mais notícias do Botafogo, mas o Getúlio coloca em cima da hora que não vai poder participar. Né? Se tivesse comunicado... Mas que notícia do Botafogo tu vai dar, César Mackenzie? Não tem, a gente ia pegar lá na época do Garrincha, né? Anos... Não, tem notícia do Botafogo. Pô.
É que a torcida tava xingando lá o Textor, ou queremos jogador, isso aí é normal, pô. Agora, sabe qual é o bom, cara? Agora, pelo menos, o responsável tem uma cara, né? Cara, e o Agora técnico, os caras sabem que eles vão cobrar do Textor. É dele que eles vão cobrar. Já isso tem uma aí, cara agora, né? Tem uma cara. E o Textor, ele agora viu que não adianta só contratar o Cavani. Entre aspas, né? Não adianta só contratar um jogador de peso. O Cavani vai jogar com quem? Né? Tem que contratar Shai Gol. Tem que contratar pelo menos 11 jogadores. Não tem jeito. Cara, e sabe o que me deixa assim? Lógico, né? Que eu já sabia, mas sabe o que me deixa mais triste? É que o Vasco não foi capaz de fazer um gol nesse time. A Portuguesa fez 5. O jogo, a Portuguesa fez 2-0, o Botafogo empatou, não foi isso? O Botafogo chegou a empatar em 2-2 e depois a Portuguesa deslanchou, não foi assim? Foi. Acho que chegou a fazer 4-1, o Botafogo fez 4-2, aí 5-2, 5-3. Acho que foi assim. Mas não empatou, não. O que vale é que no final da história toda, né? O Botafogo perdeu esse jogo aí e o Botafogo é o último dos 4 ali, né? Que vão para a fase semifinal aí da competição. Não tá garantido ainda. Periga o Botafogo, de repente, não conseguir conquistar a vaga. Já pensou, rapaz, ficar de fora ficar de fora da semifinal de novo? Madureira e Portuguesa podem alcançar ainda o Botafogo. Pois é. O Botafogo agora... Estou tentando abrir aqui para ver. O Botafogo tem 16. A Portuguesa está em 11, em quinto lugar. 5 jogos. Madureira também tem 11. E Madureira também com 11. Faltando aí 2 jogos, é isso? Faltando 2 jogos, 6 pontos. Eu acho que o Resende tem um jogo a menos, eu acho. O Botafogo joga no dia 7. O Botafogo joga no dia 7, segunda-feira, contra o Volta Redonda, tá? O jogo vai ser no Engenhão. E depois ele pega no dia 13 o Audax fora de casa. Molezinha, né? Pois é, o Volta Redonda tem acho que 2 ou 3 jogos a menos. Tá correndo atrás para sair ali, porque tá em penúltimo no campeonato. E se o Botafogo não abrir o olho aí, o nego acaba papando o Botafogo, hein, rapaz? Acaba tirando o Botafogo das semifinais. Hein? Você vê o Boa Vista, que chegou a fazer várias finais, pelo menos da Taça Guanabara, inclusive. Chegou a fazer até final. Ele perdeu 7 pontos, né, o César? Ele tá lá na rabeira porque perdeu 7 pontos. Perdeu escalação irregular. Escalação irregular, isso aí. Mas eu ia falar um negócio, cara. Vou te dizer, o Gatito só agarrou contra o Vasco, hein? Tomou cada golzinho ontem que eu vou te dizer, hein? Pelo amor de Deus. Só agarrou contra o Vasco. Mas a culpa ontem não foi do Gatito, não. Enfim, só as notícias do Botafogo. Botafoguense está de cabeça inchada, Botafoguense está triste, está chateado. E olha, uma palavra de conforto para o Botafoguense é o seguinte: você está chateado hoje? Não fica chateado que a gente está em fevereiro ainda. Você tem ainda 10 meses para ficar jururu da vida. Então, não se estressa agora não, tá cedo. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiro. Acho que eles se empolgaram com John Textor. Bom, César Mackenzie, dá pra gente aquela dica de carnaval, né? Não tá tendo carnaval, mas tá tendo carnaval. Então conta pra gente. Olha só. Chopp com tradição alemã você encontra na cervejaria Vila Alemã. Barris de 30 e 50 litros. O escritório de distribuição no Sul Fluminense, Avenida Amazonas 210, Vila Muri, Volta Redonda. E o Telezap, anota aí, 99295-6565. 99295-6565. Cervejaria Vila Alemã, chopp com tradição alemã. E se beber não dirija, meu caro Rude Oliveira.
Muito bem, 6h20 aqui na programação. Vamos para o intervalo comercial. Jogo rápido, como nós, de volta aqui no Peladeiros de hoje. Vamos nessa então, é hora da gente falar do Vascão. Ah, meu Deus. Meu amigo Sérgio Zuberg. Ai, meu amigo Rude. Rapaz, vocês sabem que eu não vejo todos os jogos do Vasco por causa do fuso horário, né? Alguns jogos são muito tarde aqui. E quando eu tenho a oportunidade de assistir o jogo, é um vareio de bola. Rapaz, fazia tempo que eu não assistia um jogo que um time põe o outro na roda com tanta facilidade como foi, principalmente o primeiro tempo do Fluminense contra o Vasco. E a gente está falando de um time alternativo do Fluminense, né? Jogou o Cano, jogaram outros jogadores que podem vir a ser aí a pulga atrás da orelha que o Rude mencionou, mas mesmo assim não era o time principal do Fluminense. E a facilidade com que o time do Fluminense envolveu o time do Vasco foi incrível, né? Por algumas razões. Primeiro, o time foi mal escalado, na minha opinião. Eu até entendo o que o Zé Ricardo quer fazer, quer dar ao time uma cara, né, um time titular, mas alguns jogadores já estão há algum tempo demonstrando que se jogam isso que eles estão jogando, foram contratações mal feitas, mais uma vez. E também o esquema tático que ele montou. O time estava completamente desagrupado. Quando defendia, estava com as linhas completamente abertas. Quando atacava, existia, utilizando até o termo que o rapaz que estava comentando o jogo falou, um latifúndio entre o meio de campo e o ataque. O Raniel jogou sozinho o jogo inteiro. Então foi um desastre, né? E o que mais me chamou a atenção foi que o Zé Ricardo só mexeu no time aos 15 do segundo tempo. E isso aí realmente me chamou a atenção. O banco do Vasco hoje é mais qualificado, isso não significa que é bom, mas é mais qualificado do que há 3, 4 jogos atrás, porque o Quinteiro já estava no banco, o Luiz Henrique, o próprio Zé Gabriel, são jogadores que chegaram para reforçar o elenco. E ele só colocou o Zé Gabriel com 15 do segundo tempo, tomando um vareio e sem proteção nenhuma à zaga. O primeiro gol do Fluminense, os caras entraram tocando do jeito que queriam. E aí caiu no pé do Cano, né? Ele fez o que ele sempre fez no Vasco, gol. Caiu no pé bom dele, na feição, ele foi lá e guardou. Então, assim, foi um jogo não para esquecer, mas para... aprender, né? Exatamente, não esquecer, aprender, porque o time ainda precisa de muitos reforços, né? Uma característica que vem chamando a atenção no time é que o time não está mais tomando gol em bola aérea, o que é uma melhoria do ano passado, mas está tomando gols muito fáceis, né? E isso não pode acontecer. Então, isso que eu tenho para falar sobre o jogo de sábado, que foi realmente um jogo muito feio do Vasco, né? E por conta disso, o Zé Ricardo já demonstrou a insatisfação dele, mas ele também foi culpado pelo resultado, porque ele demorou muito a mexer no time. Eu acho que esse é um defeito dele. Ele tenta dar confiança ao time que ele lança como titular, mas mediante a situação, ele tinha que ter feito alguma coisa já no primeiro tempo, né? Não falando em mudar os jogadores, mas mudar o esquema, agrupar o time. E para esse confronto de quarta-feira contra a Ferroviária, que é um jogo perigoso, né? É um jogo só. O Vasco tem a vantagem do empate. O jogo é em Araraquara, na quarta-feira à noite.
mas é um jogo perigoso. É um time do interior de São Paulo, que tem times mais fortes do que os times do Rio. É um time que joga a Série D, ou seja, é um time que tem divisão. É um time que tem divisão. Ou seja, vai ser um jogo complicado. Eu não espero muita facilidade, não. Mas é preocupante e isso, por conta disso, o próprio Zé Ricardo já disse que vai efetuar mudanças no time. Eu acredito que ele vai colocar 3 zagueiros, vai começar, o Quinteiro deve entrar no time. E aí, como a gente conversou no grupo, eu acho que o Vasco tinha que montar um time com mais ou menos um 3-4-1-2, vamos chamar assim, e para dar mais liberdade para o Nenê jogar. Porque o Nenê não pode ficar correndo atrás de cabeça de área e de meio de campo, como ele está jogando. O Nenê tem que jogar numa posição do campo na qual ele possa receber a bola e distribuir. Né? Nisso ele é bom. Então ele tem que jogar com o que ele está podendo dar de melhor para o Vasco. E para finalizar, somente o debate da SAF continua quente no Vasco e agora os grupos que são favoráveis à SAF e os grupos que não são favoráveis à SAF, né, estão travando uma guerra cibernética parecendo até essa guerra aí da política, né? Aquele negócio de fake news para cá, apoio que você põe no Twitter depois apaga 5 minutos depois. É mais ou menos assim que está funcionando aí a SAF no Vasco. Muita discussão e pouca ação. É isso aí, meu amigo Rudy Oliveira, é com você. Pois é, e isso só, no caso, só atrapalha, né? Porque não se tem uma solução. Às vezes o próprio investidor fica com medo, né, de ver aonde está se metendo, começa a ver esse tipo de coisa e complicado. Rudy, a SAF já é uma realidade, tá? Isso aí é um caminho sem volta. Não tem... Quando você tem essa proposta vinculante na mesa e tem o tempo que eles estão querendo, eles teriam até 3 meses, mas estão falando que até o final de março eles vão terminar a diligência para realmente ver se a informação que o Vasco deixou disponível, né, através da KPMG e foi auditada pela KPMG é fidedigna, eles vão e confirmam a oferta, né? Aí passa a ser vinculante já com deveres de ser cumprida. Então, acho que esse é um caminho sem volta. Vai ser aprovado, não tem dúvida, vai ter briga, vai ter ação na justiça, tudo que você já conhece de política do Vasco vai acontecer. Então, isso tudo vai acontecer, mas acredito que é um caminho sem volta, porque não tem mais solução que você possa ver e que torne o Vasco de novo viável. E eu acredito que isso vai ser o caminho de grande parte, se não a totalidade. Vocês devem ter escutado, o Atlético Mineiro já está falando em SAF. O Atlético Mineiro. O Fluminense está só na espreita. Se não der certo para o Vasco, o Fluminense já falou, 777, eu tô aqui, hein? Tamo aí, hein? Então, assim, isso. Aff, Maria, exatamente. Então, assim, é isso aí, Rudy Oliveira. Mas cenas do próximo capítulo e espero que quarta-feira a gente não passe outro vexame, né? A política do Vasco é o seguinte: sabe qual a definição de falcatrua? Não é quarta, não é domingo? No Vasco só a definição de falcatrua é o seguinte: é todo aquele bom negócio do qual eu não faço parte. É falcatrua. É verdade. Essa eterna briga aí. Cara, tem um candidato aí, cara, que perdeu a eleição, um tal de Luiz Fernando Levenciano. Vocês já devem ter escutado falar nesse nome. O cara fica falando que tem carta de crédito de 5 bilhões, que se for presidente do Vasco vai contratar, sei lá, até o Cristiano Ronaldo já deve ter falado, né? Na época ele falou do Yaya Tio Rei e do... Qual era o outro?
Não, o Eto'o era o outro lá, o Júlio Branco. Zidane. Não, o Zidane não. Era o Yaya Touré e o Balotelli. Eram os dois jogadores que ele falou que ia trazer do Vasco. Tá? Assim, e o cara tá criando uma confusão, falando que... Uma vez eu vi uma live dele e ele falou assim, se tiver uma proposta da SAF, eu vou trazer homem, vou botar na mesa e vou cobrir. Cadê, Levenciano, a proposta? Você teve chance de chegar lá e cobrir, cadê? Não tem, pô. Cadê a Entendeu? Então, e esse Levenciano, né, cara, é do grupo do Eurico Miranda, né? Então, aí você já começa a entender um monte de coisa, né? Mas é isso aí. Pois é, são as notícias do Vascão da Gama. Eu falei aqui que não era quarta, era domingo, não. Quarta-feira pela Copa do Brasil e domingo tem o clássico contra o Flamengo. Quarta-feira o Vasco pega o Ferroviária de Araraquara. O Juventus, né? Ferroviária de Araraquara. Eu não sei não, hein? Não sei não. Não vou falar nada agora. Que é Ferroviária, né? O Volta Redonda perdeu pro Tum-Tum. Você imagina o Vasco pegando a Ferroviária? Não sei não. Vamos ficar de olho aí para, de repente, né? Vai ser um jogo complicado, não vai ser fácil, não. Eu Sem acredito. dúvida alguma. Eu acredito. Sem dúvida alguma. Eu acredito. Aquela dançadinha aí, César, carnaval, em homenagem ao carnaval, como é que tu fazia? Fluminense tá bem. Rapaz, cara, eu nunca vi. olha, o Alex, Fluminense tão felizes e saltitantes, né? Bom, após a grande atuação do Fluminense na vitória sobre o Vasco, né, no último sábado, o técnico Abel Braga assumiu que pode mudar algumas peças da equipe, considerada como titular para a partida, de volta amanhã contra o Milionários. A ideia seria começar jogando com alguns dos atletas que encararam o Cruz Maltino. Ele disse o seguinte, o Abelão: vamos analisar esse grupo que atuou hoje, né, no caso no sábado, porque terça-feira pode ser que a gente coloque alguma coisa desse pessoal que atuou com brilhantismo muito grande, disse Abel na coletiva após o jogo. Alguns jogadores do time reserva que vêm se destacando também foram bem contra o Vasco e são responsáveis pela tal pulga atrás da orelha do treinador. Mas quem merece vaga de titular nesse time? A gente falou aqui, o Cano, cada vez que entra, tá fazendo o seu papel, tá cumprindo a sua parte. John Arias, o colombiano, é uma unanimidade. Ele foi lembrado pelos comentaristas Paulo Vinícius Coelho, Paulo César Vasconcelos e o Pedro Moreno. Jogou muito. Tem entrado e jogado muito. Olha lá. Também que tem jogado muito bem quando entra é o Marcos Veloz e, de repente, pode botar um medalhão no banco aí, que veio como salvação da lavoura. E o Cano, a gente já falou, o Fred está machucado, ele vai ser o titular no jogo de amanhã. Agora, eu, na minha humilde opinião, não sou torcedor do Fluminense nem nada, mas na minha opinião, você deixar o Martinelli com a bola que está jogando no banco e deixar o John Arias também no banco, os dois estão jogando muita bola, sinceramente, né, cara? O Abel, no primeiro jogo que tomar uma sapatada, o Abel vai ser vaiado por causa desse tipo de coisa. A gente levando aí para comparação, o jogo de ontem do Flamengo, o Paulo Souza me tira o João Gomes e deixa o Andrés Pereira, que errou todos os passos que tentou no jogo. Então, quer dizer, o treinador tem hora que aposta na experiência, em certas coisas que a gente está aqui como torcedor não consegue enxergar. Eu acho que o Martinelli deve ser titular no time do Fluminense e o Felipe Melo ficar no banco. O Felipe Melo é mais pesado, é mais marcador. O Martinelli não, é um cara que sai mais, que vai mais ao ataque, inclusive ele joga de volante, mas no jogo contra o Vasco ele jogou um pouco mais adiantado e participou das ações ofensivas, né, do Fluminense. Enfim, o Abel, com essas pulgas atrás da orelha, vamos ver quem vai amanhã. O certo, como eu falei, é o Cano, ele vai substituir o Fred. O John Arias a gente não sabe, eu entraria com ele e entraria também com o Martinelli no lugar
do Felipe Melo. O John Arias, se entrasse, deve entrar. Eu não sei se ele entra ali na vaga do William Bigode, né? Eu acho que sim, cara, porque, como eu falei também no grupo, o Fluminense hoje joga num 3-4-3, né? Que o Abel montou. E eu acredito que ele não vai mudar o esquema, Rudy, porque ele tem a vantagem. Ele não vai. O Abel não faz isso, gente. A gente conhece o Abel, né? O Abel não vai jogar aberto tendo a vantagem. É impossível isso, né? Impossível. Então ele deve começar com o Felipe Melo, sentir o jogo, né? O Felipe Melo pode estar velho, mas tem a experiência, sabe segurar o jogo, tem uma boa saída, então é um jogador ainda útil, né? E tá dando certo. É um jogador útil ainda. E tem a vantagem, né, cara? O Abel não vai arriscar. O Abel não é disso, né? Não vai arriscar nunca. Agora, ele só vai arriscar se precisar. Agora, entre o John Arias e o Bigode, o John Arias está jogando muito mais do que o Bigode. Então, olha aquela história, né? Vai botar o Bigode no banco, pagando o salário que paga para ele, para um cara que deve ganhar um quarto. Mas aí que tá a parada, né? Aí você não tá pensando no time. Ah, sim. Mas tu sabe daquela história, né? Do Fábio, né? Ó, tô aqui, hein? Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Pois é. Sabe que tem Experiência. isso. Mas o Abel, ele tem no banco um grupo de jogadores que, quando ele substitui, muda o estilo do jogo e melhora o Fluminense. Entendeu? Então, eu acho que o técnico tem que ter isso à sua disposição no elenco, no banco de reserva. Claro. Então, ele está fazendo, está dando certo, é o que ele vai fazer, vai repetir. Mas não esperem ele arriscar e botar um time mais ofensivo amanhã de início, que não vai fazer mesmo. Ainda mais com a vantagem, não vai fazer nunca. E assim, a curiosidade, os ingressos estão esgotados, hein? São Januário vai virar o caldeirão tricolor. Que vergonha, né, rapaz? Depois de tomar uma chinelada no sábado, ainda vai alugar o negócio para os caras, cara. Pelo amor de Deus. Mas também tem uma coisa, hein? Se o Fluminense for desclassificado em São Januário, você já sabe a musiquinha. Anda. A vingança vai ser completa. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Muito bem. São as notícias do Flusão aqui no nosso Peladeiros de hoje. Você está curtindo O Sérgio Velho até caiu da cadeira, não? Não, foi botar o carregador aqui do computador que já estava apitando aqui que ia desligar. Eu ia desaparecer. Rapaz, enfim, mas não é só com você, não. Eu fiz uma entrevista aqui, sem ser sábado passado o outro, aqui com o presidente da Câmara. No meio da live, o telefone descarregou e eu nem estava nem aí. Viajei. Enfim, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala do Mengão, aquela atuação sensacional de ontem. Meu Deus do céu. César Mackenzie já falou, mandou no grupo. Daqui para frente é Diego Alves e mais 10. Já a gente volta. Estamos de volta aqui no Peladeiros dessa segunda-feira. Vamos convocar César Mackenzie para a gente falar do Mengão. Muito bem. César Mackenzie, conta pra gente. O Mengão jogou ontem, né? Aquele jogo sensacional. Senta no sofá animado, fala, porra, é um Resende, né? Vão arrebentar. Sai puto pra casa. Cara, eu entendo que você pega um Botafogo, ou um Vasco da Gama, ou um Atlético Mineiro, você tem uma vontade, né? Você tem uma inspiração maior quando você vai jogar contra o Resende, né? Apesar que não deveria acontecer isso. Mas vamos lá, vamos analisar. O Flamengo bateu o recorde de finalizações numa partida desde a chegada do Paulo Souza. Foram 34 finalizações, tá? Dessas 34, 11 acertaram, 11 na direção do gol. Né? Eu fiz aqui, ó, quantas chances claras
chances claras de gol que o Flamengo teve. Ó, começou o jogo com Pedro, Gabi, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, João Goulart, Pedro, Gabigol, Pedro, Gabigol. Para, Pedro, Vou para, Pedro, passar a Pedro, usar para. o mesmo termo que o Gerson Canhotinha usou. Não é mais Gabigol, é perde gol. Léo Pereira, Arrascaeta, perde gol. Bruno Henrique, Rodinei, Arrascaeta, perde gol. Inclusive o pênalti, foram 18 chances claras de fazer um gol. E dessas 18, fez 2. O belo gol do Arrascaeta e o gol de pênalti. Então, vamos lá. Isso quer dizer o quê? O time tem criado chances? Tem. Até que criou diversas chances, com toque de bola, com infiltração, com bola pela direita, com lance pela esquerda, profundidade, né, pelo meio, de tudo quanto é jeito. Foram criadas oportunidades. E o Flamengo tem caído na mesma dificuldade, que é realmente converter as chances criadas, e aí pagou o preço. Você tem, tudo bem, o goleiro falhou, né? E a gente vai falar isso sobre o nosso famoso Tiranossauro Rex. Falhou, mas se tivesse feito 3 ou 4 gols no primeiro tempo, estava 4-1 no primeiro tempo, teve condições de fazer isso. Aham. Eu tinha acertado o placar, 4-1, pô. E você tinha acertado o placar. Aí vem o segundo tempo, com as modificações, que eu até achei um pouquinho precipitadas, porque o time não estava ruim no primeiro tempo. Estava perdendo o gol. Poxa, mas estava criando, né? Aí o time voltou mais lento. Não voltou com o mesmo ímpeto, tal, meio lenga-lenga. O segundo tempo foi muito ruim, até o segundo gol do Rezende. Uma outra bobeira também ali da zaga, e que culminou também com a precipitada saída do goleiro Diego Alves, né? E aí, meu camarada. Eu acho que o mão de alface saiu com o Isla, hein? Antes do jogo. Eu acho que ele saiu antes. Achando também. Eu acho que foram para a festinha mesmo. E aí, depois do segundo gol, o Arrascaeta faz aquele golaço, aí o Flamengo começa a apertar novamente, consegue empatar, poderia ter virado com o Gabigol também no finalzinho da partida, não virou o jogo, né? Mas aí você cai nos mesmos problemas, que é a finalização, defesa, que eu digo aí goleiro e zaga, né? Que não foram bem. A zaga não foi bem no jogo. Então você... O que acontece? Finalização. Se você não treinar, se você às vezes até treina, mas você tem que ter concentração no jogo. Eu achei o Flamengo meio como assim, tá fácil, poxa. Rezende, pô, criou chance, toda hora criando chance, a qualquer hora a gente vai fazer e a gente vai ganhar o jogo. Mas e só empatou por quê? Porque aí a coisa se inverteu. O Rezende fez 2-0, começou a querer jogar bonito. O cara fez o Flamengo teve, com o Rezende na frente do placar, o Flamengo teve 3 ou 4 contra-ataques. 3 ou 4 contra-ataques. E aí o zagueiro do Rezende foi expulso merecidamente. Aquela falta no Bruno Henrique, ia ficar na cara do gol, se ia fazer ou se ia perder, são outros tempos. Ia perder um gol mais um gol cara a cara, mas o cara empurrou. Mas, pô, foi expulso acertadamente, e o pênalti também foi marcado, o pênalti infantil, né? Porque o Rodinei estava de lado para o gol estava distante. O cara entra nas pernas do Rodinei, e aí foi o pênalti. Ou seja, o Flamengo também empatou graças às próprias também deficiências do Rezende, que estava compactozinho ali, aí com -1 e na frente do marcador, começa em vez de continuar fazendo feijão com arroz, foi dar umas firulinhas aqui, firulinha ali, parece que o time se empolgou e aí tomou o empate no final, aquele empate amargo, né? Podia estar aí o Rezende com 11 pontos também, junto com os outros, né, ali na beirada ali do G4. Mas o importante também foi o que o Paulo Souza falou na coletiva,
foi perguntado por que o Marinho não entrava. Ele disse que o Marinho está sendo preparado ainda. O que eu entendi, ele está encontrando uma função para o Marinho. Que era a função do Marinho no Santos? O Marinho era o principal jogador do Santos, a bola passava por ele toda hora. No Flamengo não é assim. E qual é a função tática do Marinho? Ele, toda vez que entrou, eu não vi essa função tática dele. Eu discordo de você, César. Eu acho que o negócio é que o Marinho ainda não entendeu o que ele quer dele. É diferente. Ele não está tentando achar uma posição do Marinho, não. Ele já sabe onde que o Marinho tem que jogar. Eu acho que o Marinho é que não entendeu ainda o que ele quer. Pode ser também, é isso aí. É uma questão aí de posição. Não sei se ele falou, inclusive falou isso, que o Marinho ainda não entendeu ainda um pouquinho o que é. Por isso. Acho que ele não entendeu ainda o que o Paulo Souza quer dele. Eu acho que esse que é o problema do Marinho. Eu acho que no jogo de ontem, o jogo só deu Flamengo, entendeu? Só deu Flamengo. Não dá para compreender tanto erro, porque não é questão de que o goleiro do Rezende pegou demais e salvou o time, não. Uma outra defesa que ele fez lá, mas uma outra defesa que ele fez. O problema do Flamengo ontem foi o seguinte: o Flamengo tomou 2 gols de falhas individuais, falha do goleiro, falha do Diego Alves, que ainda atrapalhou o Fabrício Bruno no segundo gol, porque quando o Fabrício Bruno vê ele saindo, acha que ele vai estourar, vai chegar chutando, ele desiste no meio do caminho, desanima e fala, não vou não. Aí ele deixou o Fabrício Bruno. Mas enfim, o Rezende fez o quê? Além das 2 jogadas que a defesa do Flamengo errou, o Diego Alves errou e os caras fizeram o gol. Não nada, tá aí 30 e poucas finalizações contra... E não é que o primo do Messi fez o gol. Você tá sacaneando o cara. Eu acho que o primo do Messi segura o braço do Diego quando vai. Ele atrapalha um pouco ali o Diego. Aí, se foi o suficiente para ser falta, eu não sei. Mas a falha do Diego foram 2 falhas infantis, né? César, goleiro parecia um pato rouco no meio da pelo amor de Deus. Socar com os 2 os dois lances, ele tinha que ter ficado dentro do gol. Os 2 lances ele tinha que ter ficado dentro do gol. Tinha zagueiro na jogada, ele não tinha nada que ir ali, enfim. E o corte quando também, ele tem que sair, ele não sai. No primeiro gol, aquele corte também do Felipe Luiz, pelo amor de Deus, né? Cortou a bola em vez de sair da área, subiu e voltou para o mesmo lugar que ele estava. Começou ali com o Felipe Luiz, cortando bola. Ele deu de canela na bola. Mas o Diego Alves fica no gol, entendeu? De repente o zagueiro chega ali, mete a cabeça, a bola vai quicar, vai acontecer alguma coisa. Agora, ele facilitou. Ele foi ali e facilitou, porque a bola ainda bate na mão dele. Ela quica, bate na mão dele e sobra para o jogador do Rezende dar de lado. O cara me lembrou o Vanderlei, cara. Não é brincadeira, não. Ele me lembrou o Vanderlei, cara. Vanderlei nos áureos tempos. É reserva do Vasco, Sérgio? Como é que ele tá? Cara, ele é o segundo reserva. Ele tá, é a terceira opção agora do gol do Vasco. Goleiro, então, né? É o terceiro goleiro. Tá bem, Vanderlei. Tá bem. Muito bem. O Flamengo agora volta a campo no clássico, né? Contra o Vasco no domingo, não é isso? No domingo. Descansa a semana aí, tem a semana para trabalhar. Uma semana importante, pois é. Porque apesar que Copa do Brasil, Libertadores, só em abril, se eu não me engano, né? Eu acho que é só em abril. Não, do Flamengo? A Copa do Brasil já é. O Flamengo Só lá na frente. O Flamengo entra, acho que se eu não me engano, nas oitavas de final. Isso, é Libertadores e Brasileiro, que é só em abril, se eu não me engano. Agora, só uma notícia aí de última hora aí. Saiu a escala de árbitros para o jogo do Vasco, né? Quem vai apitar é o senhor Leandro Voaden. Esse cara é o cara que mais o juiz que mais prejudicou o Vasco na história. Então, César. Ele conseguiu superar o Gaciba, cara. Ainda bem que é o árbitro que mais prejudicou o Vasco, não é o árbitro que mais ajudou o Flamengo.
O jogo é que dia? Quarta? Quarta-feira. Não tem Pô, bolão. tu já O tá- bolão é só o Fluminense. Já tá chorando na segunda. Não. Tudo sobre o seu time. Aqui, Peladeiros. Muito bem, vamos nessa. Quarta-feira a gente tem bolão, quarta-feira a gente vai... Hoje também tem Fluminense, tem bolão do Fluminense. Hoje tem Fluminense. Tá aqui preparado já. Fluminense. Bolão do Flu. Fluminense e Milionários, o jogo é amanhã. Lembrando que ninguém acertou os jogos, hein? Pô, mas também esses resultados aí que saíram, tudo resultado doido. Mas também o Diego Alves arrebentou. Eu sabia que ele ia entregar um, né? Mas. A gente botou aqui, o Getúlio botou 5-0 Flamengo, poderia ter sido, mas. Olha a linguinha lá, ficou com a linguinha, ficou congelado com a linguinha lá. Vamos botar, o Getúlio não deixou aqui o placar dele aí, depois é que ele deixa durante o dia aí no grupo. Vamos lá, Fluminense e Milionários, o jogo é em São Januário. Ô, Sérgio Butelli, qual a sua opinião? Qual é o seu placar? Rapaz, eu não assisti o jogo, né? O primeiro, eu só assisti os melhores momentos. Aquele goleiro do Milionários é pior do que o Mão de Alface, hein? Caraca, que goleiro ruim! Que goleiro ruim! Eu acho que amanhã vai ser uns 4-0 Fluminense, eu acho. 4-0 Fluminense? Rapaz. Eu acho. Olha, eu acho que o Fluminense também passa, cara. Eu ia colocar um placar desfavorável, mas não dá, não. Esse time do Milionários é muito ruim. É muito ruim. Ele já desanima, cara. O time é muito ruim. E o goleiro é pior ainda, então o goleiro vai entregar. É só chutar no gol que vai entrar. Qual foi o placar do Zubelli? Zubelli 4-0. Eu vou colocar 3-1 Fluminense. Eu vou colocar 3-0 Fluminense. O Fluminense não toma gol desses caras aqui, não, pelo amor de Deus. Eu até pensei em 3-1 por causa do meu amigo Fábio, mas eu falei, não. Eu vou deixar para quando tiver um time melhor, aí eu ponho, porque eu tô com o Rudy. Esse time do Milionários é horroroso. Muito ruim. Muito ruim. Muito bem. Beleza, vamos nessa. Quarta-feira tem mais a partir das 6 da tarde aqui na programação. Abraço Sérgio Zubelli, que já está com sono. Abraço César Mackenzie. Na quarta a gente está de volta às 6 da tarde. Grande abraço, valeu. Tchau. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros. Pop FM, a sua rádio.